Patapom é um dos jogos mais icônicos e inovadores do PSP, porque mistura ritmo com RPG, com montagem de equipe, uma pá de coisa no mesmo balaio, e sim, eu joguei, zerei, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com o game. Eu tava de boa um dia, e aí eu vi um vídeo do BRKS Edu falando sobre alguns jogos de ritmo e tal, e nele ele citou que gostava muito de Patapom. E aí eu falei, tá aí, cara, um jogo que eu sempre ouvi falar, muita gente sempre falando muito bem. Eu tenho PSP, então eu acho que eu vou dar uma chance. E eu fui tranquilo, assim, eu não esperava muita coisa no sentido de... Eu achei que fosse um joguinho mais de boa, de diversão. Eu já tô acostumado com jogos de ritmo, né? Eu sou baterista desde 9 anos, já toquei na noite, já jogo Guitar Hero, Clone Hero, e há muitos anos eu falei, beleza, vai ser um joguinho mais de boa aí pra poder dar uma relaxada, né? Curtir um sonzinho, pá, parece que tem um RPG, vamos ver. E aí a hora que eu comecei a jogar, eu comecei a entender o jogo, é muito mais hardcore do que parece. Eu quis começar pelo primeiro, porque por mais que o pessoal tenha falado que o 2 é o melhor da série, ou que o 3 é o melhor da série, eu queria entender qual foi o pensamento, qual foi a iniciativa tomada para fazer o Patapom virar o sucesso que ele foi na época do PSP. Então, óbvio, eu iniciei pelo original. E aí, falando sobre essa coisa hardcore, né? Primeiro que os sistemas de evolução do seu exército, da sua equipe, e de evolução dos próprios Patapons, né? Enfim, para você ficar melhor, é tudo baseado em grind. Se você tem o item que você precisa, se você tem armas melhores, se você tem os Patapons com status melhores, você passa. Se você não tiver, fica muito difícil. Ou seja, o jogo ele tem todos os comandos de ritmo, né, de música. Então você tem que colocar ali os botões na hora certa para que você faça uma sequência boa, né, de um combo ali que não pode se desfazer até chegar no momento que é o Fever, né, que você dá mais poderes, digamos assim, para os seus patapons e tal. Então, mesmo que você não erre tudo isso, jogue perfeitamente a parte de ritmo do jogo, muitas vezes, se você não tiver o equipamento certo, ou a sua equipe não for boa, você não vai passar. Ou seja, a habilidade conta sim muito, tá? Se você não souber manter um Fever, você não vai dar bom, mas ela não é o fator principal. Para mim, o jogo é até mais puxado pro grind do que pra habilidade. E aqui já fica uma dica do vídeo, que é sobre como você elimina um patapom do seu exército para colocar o outro melhor no lugar. Porque teve uma hora que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho todos os recursos para fazer um patapom melhor, só que eu não consigo tirar eles. E aí você tem que ir lá na sua telinha de equipar os patapons e clicar no Quit, né, no Select, e aí sim você vai conseguir deletar um patapom da sua equipe para poder colocar outro no lugar. Até eu descobrir isso, demorou pra caramba. E aí a gente entra num outro ponto. O jogo não te explica praticamente nada. Ele não te fala de evolução, ele não te fala de boost de status, ele não te fala muito de níveis de materiais, então... Você pega os itens e você fala, tá, eu acho que esse item aqui, que é um galhozinho, parece com esse que é um galho maior, mas será que esse é melhor do que esse? Qual exatamente é a diferença? Será que esse aqui é o mais raro ou tem mais fortes, né? Enfim, não te explica muita coisa. Ele explica o básico, claro, mas não tão a fundo assim. E aí talvez tenha no manual, né? Mas eu não tenho acesso ao manual do jogo, então para quem for jogar direto vai ter essa dificuldade. E o que isso significou para mim? Eu fiquei muitas vezes indo em Wiki, em GameFAQ, procurando alguma coisa. Então, pô, tem tal item, pra onde eu vou? Eu uso agora? Eu não faço? Eu espero? Eu faço outro patapom? Mas qual é o melhor patapom? Qual o patapom de nível mais alto? Até onde eu posso chegar? Né? Tudo isso você acaba ficando um pouquinho perdido, e o problema é, muitos itens de nível mais alto você só consegue pouquíssimas vezes. Porque você pode matar de novo os bosses e tal, e aí vai ficando muito difícil, você não vai conseguindo. Então, se você não usar esses itens maiores bem, na hora certa, para fazer os patapons corretos, existe uma chance muito grande de você acabar com um exército ruim, ou pelo menos não tão interessante, e aí você sofrer muito para passar de várias fases, ter que ficar grindando ainda mais, contando mais com sorte, e aí a sua experiência vai decaindo em qualidade, né? Tem quem goste muito disso, até desse fator de o jogo não explicar muita coisa, assim. E eu acho que quando o game design do jogo faz com que você entenda as coisas sozinho, né, por si só, e isso o Patapom muitas vezes faz também, beleza. Mas sistemas, níveis, itens, etc., talvez pudesse ter um pouquinho mais de colher de chá do jogo para você pelo menos se situar. E agora entrando na parte da história, não é o mais importante do jogo, eu também nem lembro muito, porque eu já tô gravando esse vídeo um tempo depois que eu zerei, mas basicamente você é tido como o deus Patapom.
o que faz o tambor tocar e aí todo mundo te segue. Por isso esse lance de ritmo, de apertar as coisas na hora certa. E aí você tá indo até os confins da Terra, né, para encontrar it, que seria isso em inglês, aquilo, né, uma ideia de não sei o que é, mas você quer encontrar isso no fim, né? Então deixa um pouquinho nebuloso, é só uma história de pano de fundo também, não é nada que você vai ficar assim muito maluco por isso, mas é o suficiente, eu acho, pra você pelo menos ficar minimamente engajado no que tá acontecendo, sabe? É legalzinho ver a hora que você volta de uma missão, os patapons ali te elogiando e tal, dá uma acariciada no ego, né? É legalzinho, assim, acho que não é pra ser uma história maravilhosa, mas é legalzinho. E claro, se é jogo de ritmo, tem que ter música e as músicas são boas. E é legal porque você passa por algumas fases, assim. No começo, você acha as músicas legais, fica até meio, tipo, dançandinho. Quando você entende que o jogo é de grind e que você vai ter que ouvir aquelas mesmas músicas, aqueles mesmos gritos de patapom, e aquela mesma coisa do Fever, rapidão, toda hora, você preocupa, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aí você pode estar pensando, não, tô nela, mas o jogo fica piscando na tela a hora que você tem que apertar. É só você jogar sem som, não dá. Às vezes, focado com os fones, eu não conseguia manter o ritmo certinho, e é o que eu disse, eu sou muito tranquilo para jogar jogo de ritmo. Então, assim, você passa por essa fase. Aí lá pra frente, cara, você já tá só falando patapom, aquilo já tá na sua cabeça, você já nem tá ligando mais, entendeu? E é isso, vira uma coisa meio quase white noise, assim. Não sei explicar, vira um negócio natural, assim. E, em geral, as músicas são boas, acho que cumprem a ideia, mudam de acordo com o cenário que você tá, é legal. E falando do estilo gráfico do jogo, é muito lindo. Pra mim é o ponto alto, assim, além das músicas, né? Mas eu acho que as músicas, elas não foram tão marcantes, assim, pra mim. Eu acho que até o estilo gráfico do jogo foi mais marcante, porque tem fases com backgrounds diferentes. Na tela do portátil fica maravilhoso. Eu joguei no PSP Go ainda, que tem uma telinha um pouquinho reduzida, então ficou, muito maravilhoso, muito crocante realmente os gráficos, né? E eu acho que funciona muito bem com a proposta também de ser um portátil, né? Porque tem todo um estilão 2D, você entende o que está acontecendo, né? Você precisa diferenciar quais patapons estão batendo no quê, quais são os mais fortes, os mais fracos, os que tem arma boa, arma ruim. E tudo isso tem algum joguinho de cor que vai te mostrar ali, alguma forma, alguma coisa que vai te mostrar o que você precisa ver com clareza, ao mesmo tempo que todo o cenário e todas as fases são muito bonitos. Então, eu não esperava, né, que o ponto forte de um jogo, entre aspas, simples, né, que você olha e fala, talvez ele seja um pouco mais simples, fosse essa parte gráfica até acima da parte sonora de um jogo de ritmo, mas foi isso que aconteceu. E aí, falando desse lance de dificuldade e com os controles também, como é que funciona, eu volto a repetir. Mesmo eu muito acostumado, eu tive dificuldade em várias partes. Às vezes se eu estivesse falando com alguém e, beleza, eu tô contando isso o tempo na minha mente, mas não dava, você erra. O Fever, então, ele tem uma janelinha muito certinha para você colocar o input, né, para você apertar o botão e não perder o combo. Quando você tá buildando o combo, né, construindo o combo até o Fever, é mais de boa, mas depois que você tá no Fever é bem complicado. Então eu tive sim dificuldade, tive que focar, né, no jogo, em especial aí chefões e tudo mais, para poder acertar tudo e conseguir passar de fase. Lembrando que é um jogo de ritmo, então não adianta você rushar. E talvez isso que pegue muito também na hora do grind, porque se você vai grindar um jogo, um MMO, que você fica ouvindo música, você pode tentar rushar, você faz de algum jeito ou de outro, que é mais de boa, beleza. Mas como você tem que estar focado, com a mesma atenção, com a mesma rigidez e foco realmente, num grind, numa fase que você só vai matar uns monstrinhos aleatórios, que não tem dificuldade nenhuma, que é só pra pegar item e experiência, e manter esse mesmo foco na hora de um boss, o jogo acaba cansando um pouco mais. E talvez enchendo o saco um pouco mais. E eu senti um pouco disso. Mas, de novo, a experiência de você passar por uma fase boa, de você passar por um boss depois que você grinda tudo isso que você tem que grindar, né? Farma tudo isso que você tem que farmar, é muito boa. E isso é o grande lance dos jogos difíceis, né? Que eu não imaginava que Patapom seria, mas que na realidade tem muitas partes assim. E a dificuldade dele é assimétrica, porque às vezes você fala, putz, tô muito empacado nessa fase. Se eu tô assim, nessa fase, a próxima eu tô lascado. Mas aí você passa aquela que você tá empacado e passa outras 3, 4, 5 fases super de boa. Então a dificuldade parece que ela não cresce certinha, assim. Por exemplo, o boss final e a fase antes do boss final, eu passei direto. Agora, uma fase 3 antes deles, eu não passei por 2 dias.
entendeu? Então, tipo, você vai dando saltos, assim, né, de dificuldade, tem essas barreiras pra você continuar farmando. É bom quando você passa, mas até passar é uma frustração do caramba. E fica uma dica pra esse grind, tá? A melhor fase no começo do jogo pra você pegar a experiência, os pontinhos lá, os catins, e evoluir, fazer novos patapons, é a primeira de caça. Só que tem um momento da história que essa primeira fase ela fica bloqueada até você passar de uma fase que é bem difícil de escoltar ali e tal, um carrinho. Então vai salvando a cada fase. Se você chegar nessa de escolta, volta um pouco, farma bastante, faz um exército melhor e aí você vai pra ela. Não faz igual eu que fui direto sem ter um save antes e fiquei penando horrores na fase de escoltar, porque o meu exército era horroroso. Eu demorei 18 horas pra zerar, eu vi até que a média de zeramento fica em 15 horas, 12 horas se você já for um pouco mais preparado, né? Tomar escolhas aí, ter escolhas melhores. E teve alguns momentos também que eu joguei até num save separado e aí fui pro save principal depois, então deve ter dado um pouco mais aí de 18 horas, mas é um jogo grandinho até. Em resumo, cara, eu acho que foi uma história de amor e ódio, sabe? Eu acredito que eu iniciei todo com uma expectativa errada, e eu já dou a dica de vocês iniciarem o Patapon pensando que é um jogo mais sério, mais hardcore. E aí quando eu fui ajustando os meus níveis de expectativa, eu fui começando a gostar mais e mais do jogo. Tanto é que depois de 2 dias que eu já tava jogando ele, eu parava e falava, não, eu vou fazer meia horinha de grind aqui, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer alguma outra coisa, aí eu fazia mais meia hora de grind, entendeu? Pra poder melhorar os patapons e tal. Então assim, se você vai com essa calma, pensando que é um jogo que requer de você essa paciência, o jogo fica muito mais gostoso de se aproveitar. Eu tive um pouco dessa história de amor e ódio, né, como eu comentei, mas no final ficou mais amor do que ódio, ficou mais um sentimento de, pô, talvez eu jogue Patapon 2 mais cedo do que eu esperava quando eu percebi que o jogo era difícil, do que aquele sentimento de, nossa, que jogo lixo, vou parar agora, não aguento mais. E esse é um ponto muito importante, eu acho que emendar um Patapon no outro, se você nunca jogou, talvez seja um pouquinho pesado demais. A não ser que você goste muito do primeiro ou do 2, você começar pelo 2, enfim, 3, enfim. Mas se não, cara, eu acho que compensa você variar com outros jogos e aí você volta depois. Como eu disse, eu pretendo jogar sim o 2, o 3, mas não agora, não em um mês, talvez não em um ano. Tem muitos outros jogos que eu quero jogar e eu já percebi que Patapon precisa de tempo e precisa de foco para você conseguir evoluir nele, para você conseguir passar das fases e tal. Pode ser que no 2 e no 3 as dificuldades sejam até um pouco melhores, mas eu não li nada sobre isso. Eu acredito que seja tão difícil, tão hardcore quanto o 1 foi, né? E parece que isso realmente é a graça do jogo. Olha lá Dark Souls, olha lá tantos jogos que são difíceis, não tem nada errado com isso. Mas você precisa de um foco maior para conseguir passar dos desafios. Então, se você quer jogar e tá achando igual eu, que pela história ser bobinha, pelo gráfico ser bonitinho, vai ser um negócio fácil, já muda a sua expectativa, experimenta primeiro, vê até onde você consegue ir, se compensa para você nesse momento, porque o jogo é bom, ele é uma experiência boa, mas é um jogo que você precisa saber o que você vai encontrar para que você não comece a jogar Patapon numa época que você tá estressado, que você tá ocupado, que você tá sem tempo, porque daí você vai querer progredir, não vai dar certo, você vai se frustrar, vai dropar o jogo e vai falar que é ruim. E é isso, agora eu quero saber de vocês, vocês já jogaram Patapon, jogaram 2, o 3, o que muda de um pro outro e tal? Nunca jogaram? Querem jogar agora? Como que vocês imaginavam que era Patapon? Parece com isso que eu disse aqui ou não? Vocês achavam que era alguma coisa diferente? Vamos trocar essa ideia e é sempre muito legal conversar com vocês aqui nos comentários. Tamo junto, já deixa o likezão no vídeo, ajuda bastante, se inscreve também, compartilha pro pessoal. E é isso, até mais. Tchau.